17 de junho. Satanás já tentou usar você como fonte de divisão? Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago 3, versículo 14. Muitos anos atrás, trabalhei como pastor colaborador em uma grande igreja batista do sul dos Estados Unidos. O pastor a quem eu servia era um maravilhoso homem de Deus que me ensinou e me entregou sua vida de maneira altruísta. Eu quase adorava aquele homem, até que certo dia fiquei ofendido por algo que ele fez. O que aquele pastor fez era muito pequeno e não deveria ter me afetado de modo algum. Não obstante, naquele momento eu estava fraco e me tornei uma porta aberta para o diabo. É surpreendente a rapidez com que um dardo do inimigo lançado em nosso coração consegue mudar a nossa perspectiva. Em questão de segundos, toda a minha visão daquele homem precioso mudou para pior. Embora ele fosse mais velho e espiritual do que eu, de repente pensei que conseguia ver a imagem completa do ministério da igreja com mais clareza do que ele. Logo me encontrei na posição de juiz, pensando ser mais espiritual do que ele e, portanto, mais qualificado para discernir a voz de Deus. Embora meus atos fossem ímpios e destrutivos, eu realmente pensava que meus motivos eram puros como a neve. Meu coração se endureceu com aquele querido pastor e não demorou para o diabo tentar usar-me como uma fonte de divisão naquela congregação. O maior obstáculo naquela situação foi que eu acreditava genuinamente estar certo. Porém, na realidade, eu estava agindo em rebelião à autoridade, cegado pela tempestuosa repulsa que havia em minha alma. O diabo sempre tentou usar pessoas para levar divisão à igreja. Nada há de novo acerca desse problema. De fato, Tiago aborda as questões de atitudes erradas e espírito de divisão em Tiago 3, versículo 14. Desde o início da Igreja do Novo Testamento, os líderes eclesiásticos sempre tiveram de corrigir pessoas que agiam exatamente como eu estava agindo em relação ao meu pastor. Porém, graças a Deus por sua graça, hoje aquele pastor é um de meus amigos mais queridos e um dos meus maiores mentores. No tocante às pessoas serem usadas pelo diabo para trazer divisão, Tiago 3,14 diz: Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. A expressão inveja amargurada é muito importante. Ela é a palavra grega zelos, que se refere a um desejo feroz de promover a sua própria ideia e excluir as ideias dos outros. A expressão sentimento faccioso é a palavra grega eritheia, que significa rivalidade ou ambição. Ela pode também ser traduzida como espírito partidário ou espírito de divisão. Essa primeira parte de Tiago 3, versículo 14, poderia ser traduzida assim: Se vocês têm um desejo feroz de promover as suas próprias ideias e excluir as ideias dos outros, se vocês têm espírito de competição e rivalidade, se vocês estão cheios de ambição egoísta, se os seus atos estão criando na igreja um espírito de divisão. No versículo 15, Tiago prossegue dizendo: Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Em grego, a palavra terrena é a palavra epigeios. Ela descreve algo por uma dimensão terrena, não por uma dimensão celestial. A palavra grega para animal é
psuquicos, que significa anímico. Então, Tiago diz: esta sabedoria é demoníaca. A palavra demoníaca provém da palavra grega daimoníodes, que é mais bem traduzida como endemoniada, retratando uma pessoa cuja mente ou emoções vieram a estar sob a influência de espíritos demoníacos. Tiago está dizendo aos seus leitores: quando uma pessoa se comporta assim, é óbvio que sua alma veio a estar sob influência de atividade demoníaca. Considere o significado de Tiago 3, versículo 15, à luz do fato de eu ter me tornado a fonte de divisão na igreja daquele pastor. Segundo essa passagem, eu havia caído em uma armadilha do diabo e nem sabia disso. O que eu fiz àquele pastor era obviamente errado, mas no momento específico em que estava acontecendo, eu realmente acreditava estar fazendo o que era certo. Eu caí na mesma armadilha em que muitas pessoas caíram em 2000 anos de história da igreja. Deixe-me assegurar-lhe de que sempre que algo pequeno se tornar um problema importante, você precisa voltar atrás e reexaminar o que está pensando e sentindo. O diabo pode tentar operar em sua mente e em sua imaginação para separá-lo de pessoas a quem você ama e das quais precisa. Você quer deixar o diabo construir um muro entre você e as pessoas de sua vida quanto a algo que sequer terá importância daqui a 1 ano? Essa questão é realmente tão importante que você romperia um longo relacionamento por causa dela? É possível que o diabo esteja aumentando demais a importância desse problema em sua mente e que você esteja perdendo um pouco o foco acerca dessa questão? Como resultado dessa amarga experiência ocorrida tanto tempo atrás, aprendi a manter meu coração livre de toda divisão e ofensa. Essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. Se nosso coração permanece livre de divisão e ofensa, a porta permanece fechada para o diabo, de modo que ele não consegue romper os nossos relacionamentos. Você precisa saber que, quando permite a operação de um espírito de conflito dentro de você, de sua casa, de seu negócio ou de sua igreja, não demorará muito até que pessoas que costumavam se amar estejam se opondo umas às outras. É assim que o espírito de divisão opera e esse é o fruto que ele produz. Se você se ofendeu ou sente a mínima tentação de entrar em conflito com alguém de sua vida, eu aconselho você enfaticamente a entrar na presença de Deus e permitir que Ele o ajude a ver as coisas a partir de uma perspectiva mais clara. Deixe o Espírito Santo remover o borrão do desacordo e lembrá-lo de quanto você ama aquela outra pessoa. Dedique alguns minutos a estar com Deus e deixá-lo sondar seu coração e mostrar-lhe a verdade. Ao fazê-lo, você impedirá o diabo de usá-lo como fonte de conflitos hoje. Receba essa oração e veja se ela se encaixa na sua vida. Senhor, não quero ser uma fonte de conflito jamais. Ajuda-me a manter meu coração livre de conflitos e minha mente livre de acusações, para que eu possa ter relacionamentos agradáveis a Ti. Quero ser uma bênção para as pessoas, nunca um veículo usado pelo diabo para levar confusão ou dor a alguém. Sou muito grato por Teu amor ter me tocado e agora fluir para os outros através de mim. Eu desejo verdadeiramente que o Teu amor flua livremente através de mim e leve paz onde algum dia divisão e caos reinaram soberanos. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Houve em sua vida um tempo em que você ficou tão chateado com algo que isso ofuscou a sua capacidade de pensar claramente sobre aquela situação?
Você desacelerou e entrou na presença de Deus antes de tomar medidas adicionais ou agiu naquele momento de emoção e deixou o diabo usar você para piorar a situação? O que você aprendeu sobre o valor de manter sua boca fechada, deixar suas emoções se acalmarem e esperar antes de verbalizar o que está fazendo o seu estômago se revirar de tormento e ansiedade? Que medidas práticas você pode tomar para evitar que o diabo exagere problemas em sua mente e sua imaginação? Por que você não dá uma boa pensada nesta pergunta e depois dedica algum tempo a escrever as suas ideias preventivas?